Fiquemos todos de pé para a aclamação ao Santo Evangelho. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. Braços acima. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos. É bem claro para nós que a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, não é um livro de histórias. Apesar de conter nela histórias, alguns relatos de história, como também, segundo o livro dos Reis, que ouvimos há pouco, a palavra de Deus não é apenas história, mas a palavra de Deus é Deus falando ao seu povo. E a beleza da Sagrada Escritura está no Deus que não falou no passado, mas no Deus que fala no aqui e no agora da nossa história e da nossa vida. Quando nós tomamos alguns textos, como este, por exemplo, desse dia, desse evangelho, quando Jesus está falando para os discípulos, é preciso tomar consciência que nesse momento os discípulos de Jesus somos nós, e ele fala a cada um de nós. E assim perpassa toda a Sagrada Escritura nesse Deus que fala no aqui e no agora da nossa história. Se a gente tomar a primeira leitura, Salmo que nós acabamos de ouvir, e o Evangelho que acabamos de guardar no nosso coração, tem uma única pergunta que Deus faz para todos nós: como estou construindo a minha vida? Como estou construindo a minha história? E é muito interessante, porque se você toma o segundo livro dos Reis, formação do povo samaritano, alguns fatos de exílio na Babilônia também do povo, o rei Nabucodonosor, esse salmo que vem ao nosso encontro dizendo os motivos por que o povo ficou exilado, é sinal de um abandono, ou é sinal de que o povo resolveu construir a sua história e a sua vida longe da presença do Senhor. Evangelho, Jesus começa com uma afirmação muito interessante: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas me chama muito a atenção esse evangelho, é quando Jesus diz assim: mas aquele que põe em prática a vontade do meu Pai. Jesus não fala assim, é aquele que lê a Sagrada Escritura, aquele que conhece a Sagrada Escritura, mas aquele que põe em prática a vontade do meu Pai. E é muito questionador, Jesus é muito questionador, quando ele apresenta pelo menos 3 fatos: profetizar, expulsar demônios e fazer milagres. Mas sem a vontade de Deus é inútil. Ele vai dizer: pode se afastar de mim porque eu não quero saber. Aqueles que, na verdade, buscam, mas não buscam fazer a vontade de Deus, esse, de fato, não é meu discípulo, este não faz a vontade do meu Pai. É muito questionador, porque nós estamos concluindo aquele sermão bonito que Jesus faz no capítulo 5, que é o Sermão da Montanha. Dá a impressão que Jesus agora pega os discípulos e ele quer fazer uma síntese de tudo aquilo que ele falou no capítulo 5, 6 e 7, olhando para os discípulos e percebendo como são, o que fazem, o que falam, para que eles não cometam também os mesmos erros que ele já tinha visto e ouvido na época dele. Ele vai dizer para os seus discípulos que eles precisam mudar o jeito de pensar, mudar o jeito de agir, mudar o jeito de construir a sua história, mudar o jeito de construir a sua vida. E aí para nós é um alerta assim fenomenal. Fenomenal por quê? Jesus na parábola, na história, ele é muito simples. Ele é muito simples dizendo para nós:
nós temos duas opções: ou construímos a nossa vida a partir da rocha, ou nós construímos a nossa vida na superficialidade da areia. Podemos escolher. Se a casa vai ficar em pé ou se a casa vai cair, não depende de Deus, mas depende das nossas escolhas. Mais uma vez, e talvez pela 100ª vez, Jesus convida todos os seus discípulos a se tornarem mais maduros na sua fé. Que os seus discípulos consigam superar tantas coisas pequenas, superar tanta coisa que é muito superficial. Era na época dele e continua sendo na época nossa. Quando nós não buscamos o essencial, que é Jesus Cristo. E não pense que nós cristãos católicos estamos longe disso, não. Nós corremos um grande risco, como qualquer irmão evangélico corre também esse risco, de nós vivermos na superficialidade, de termos uma fé superficial, de termos uma espiritualidade superficial e de termos uma busca por Deus superficial. Na missa das 15 horas eu refletia com a comunidade, primeiro, o risco que a gente tem de buscar a religião por fuga. E quando buscamos a religião por fuga, também construímos a nossa casa sobre a areia. Quando a gente não consegue associar fé e vida, quando nós fugimos das nossas casas e acabamos indo para a igreja como fuga, eu dizia na missa das 15 horas, no fundo, isso vai ser superficial na nossa vida e num determinado momento vai fazer muito mal para nós. Se a nossa busca não for madura, conciliando essas duas coisas, maturidade na fé e maturidade na vida, nós sempre seremos muito superficiais e nesse sentido muito pobres. Por outro lado, eu dizia também, se uma pessoa busca a Deus, ela vem à missa, ela reza, mas ela não se aprofunda no mistério, ela também é uma pessoa que está construindo a sua casa sob a areia e também num determinado momento da sua vida, ela vai abandonar a fé, ela vai querer fazer tantas coisas que vocês já sabem, que vocês escutam por aí. Então, na verdade, qual é que é o convite de Jesus para os seus discípulos? Sejam maduros, ou pelo menos façam o seguinte, percorram um caminho de maturidade. Melhor ainda, Jesus não exigia dos seus discípulos maturidade. Ele exigia dos seus discípulos que eles entrassem para um caminho de maturidade. É diferente. Que cada um pudesse percorrer um caminho que levasse à plena maturidade, quando chegasse num determinado momento final da vida, de encontro pessoal com Cristo, mas de encontro pessoal definitivo, então a pessoa deveria estar plenamente madura na sua fé, madura na sua vida, porque trilhou um caminho. Vocês sabem que uma pessoa não amadurece da noite para o dia, e por isso Jesus teve muita paciência com todos os seus discípulos. Nos erros ele perdoava, nos erros ele ensinava, nos erros ele mostrava de novo o caminho. Jesus continua fazendo a mesma coisa com cada um de nós. Fará isso até o final da nossa vida. Mas Jesus gostaria que a nossa vida tivesse uma qualidade melhor. E quando eu digo qualidade melhor, eu digo em todos os sentidos. Qualidade no relacionamento com os outros, qualidade espiritual no encontro com Deus e qualidade no encontro com você mesmo. Construir a casa que fala Jesus, essa capacidade e possibilidade de você construir a sua vida a partir de Cristo. E aí eu já disse isso aqui, volto a repetir, que cada um de nós tenha consciência de superar a questão da religião, não ficar apenas na religião, mas na busca profunda por nosso Senhor Jesus Cristo. E cada vez mais eu fico mais convencido
Não basta ser bispo, não basta ser padre, não basta ser ministro extraordinário da comunhão, não basta ser de nenhuma pastoral, de nenhum movimento para dizer que a pessoa fez a experiência com Cristo. Não basta. É preciso que a pessoa entre por esse caminho de maturidade e não seja prepotente com ela mesma e dizer que já encontrou Cristo, mas tem que ser humilde e dizer: estou procurando Cristo e todos os dias eu experimento, mas alguns dias eu me perco e eu não o encontro. E ninguém seja fingido e dizer que encontra Cristo na sua vida todos os dias, porque tem momentos da nossa vida que nós de fato não encontramos Cristo. E nós não encontramos não é porque Ele se escondeu de nós, é porque as nossas limitações não nos permitem encontrar Cristo. E no outro dia talvez recomeçamos, e aí recomeçamos. Aí está o processo bonito da maturidade. O que é muito triste é que muitas vezes se pensa que ser um cristão católico é um ser acabado, perfeito. E muitos dos nossos irmãos católicos abandonam a fé porque sabem que na verdade isso é impossível. E às vezes passamos uma imagem de que nós cristãos católicos, ou um grupo de evangélicos, são grupos separados e grupos completamente santos e perfeitos. Quando as pessoas começam a participar, elas percebem que não é nada disso, desanimam e logo se afastam. Ao invés de dizer para as pessoas que todos nós estamos exatamente num processo de maturidade e a proposta de Jesus é que as pessoas caminhem nessa proposta de maturidade. Que as pessoas deem passos nessa proposta de maturidade. E é um desafio. Sabe por onde começa esse desafio? Na aceitação de si mesmo. Na aceitação de si mesmo. No amar a si mesmo. Quem não ama a si mesmo terá grandes dificuldades em compreender quem é Deus. Porque Deus é amor. Parece assim, padre, hoje o senhor está fugindo completamente da proposta da palavra do Evangelho, mas infelizmente Jesus está propondo isso no Evangelho. Construir a casa. O que é construir a casa? É construir a história da própria vida. E não me venha dizer, encontrando pessoas de bastante idade, completamente imaturas na sua fé e na sua vida. Você pega adolescentes de 14, 15 anos que dá um show de maturidade. Aí cada um tem que olhar para a sua história, para a sua vida. Ninguém precisa julgar ninguém e falar: meu Deus, onde eu preciso amadurecer? Então eu vou começar a amadurecer. Eu vou começar a buscar trilhar esse caminho de maturidade. Como processo. Não pense que tudo já está acabado. Não pense que você é santo. Não pense que você já fez todos os encontros possíveis com Cristo, que você já está no céu. Não. Somos pessoas que estamos caminhando. Somos pessoas que caminhamos, mas também podemos cair. Somos pessoas que talvez, no momento a gente está ajudando, mas em determinado momento também precisamos dar. É um processo. Construir a casa sobre a rocha significa construir a vida a partir das experiências que vamos fazer de Cristo e com Cristo. É muito bonito, volto a repetir só para concluir, Jesus dizendo assim: aquele que faz a vontade de Deus, não é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus na sua vida? Aposto que 50% até mais de nós, se Deus perguntasse isso agora, você não responderia. Se Deus perguntasse para você qual a vontade de Deus, ou qual a minha vontade na sua vida, você responderia com clareza para Deus? Eu não vou responder essa pergunta, mas concluo que a gente possa, antes de dormir, que a gente pelo menos pense qual a vontade de Deus na minha vida. Vamos
vamos apresentar no coração de Deus os nossos pedidos, as nossas preces. E a cada invocação nós vamos responder todos juntos.